sou Alzira Araújo, para quem não me conhece. Sou médica intensivista pediátrica e trabalho aqui na UTI do Hospital São Domingos há um tempinho. Bom, hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre o Covid em crianças. O que, depois desse período todo, o que realmente se concluiu, o que nós temos hoje e o que nós sabemos hoje sobre o que aconteceu com as crianças nesse período. Bom, para entender um pouquinho, só para todo mundo já conhece que a China começou tudo em dezembro de 2019 e os primeiros casos de criança começaram em janeiro, né? Sendo que em março a Organização Mundial de Saúde classificou a Covid-19 como uma pandemia. E ao longo desse período foi visto que surgiram várias emergências de saúde, né, no mundo inteiro, algumas conhecidas nossas, aliás, dependendo da idade todas, a pandemia, no caso de H1N1 em 2009, o ebola, para a pediatria o vírus Zika, que causou muita microcefalia, muita crise convulsiva, muitas malformações, mas nenhuma comparada ao agora, né? O que aconteceu agora com o Covid no mundo. Para a gente entender um pouquinho sobre os sintomas na pediatria, é importante a gente entender um pouquinho essa formação do vírus, a estrutura do vírus, para a gente poder chegar a tentar entender um pouquinho a principal questão que envolveu a pediatria durante esse período. Por que as crianças são menos afetadas do que os adultos? Todo mundo se perguntava, os países se perguntavam, por que as crianças não estão ficando graves, não estão indo para o hospital? Se muitos daqui recordarem, ano passado, no início do ano, janeiro, fevereiro e março, nós estávamos vivendo um surto de H1N1. Então, havia crianças em todos os locais, haviam crianças no corredor, crianças internadas. Nós chegamos a ter 70 crianças internadas no andar, sendo que a UTI era lotada, quase todo mundo com suporte de O2. Em março, exatamente quando começou o isolamento social, tirou criança da escola, tirou do convívio, acabou. O H1N1 acabou. Nós passamos a não ter nenhum caso mais de H1N1 na cidade. Então, as internações despencaram, os casos de criança, realmente os óbitos acabaram. E aí a gente conseguiu controlar o H1N1, visto que nessa época nem a vacina de H1N1 estava disponível ainda para a população pediátrica. Bom, e aí surgiram algumas hipóteses com base no que a gente vai falar. Uma delas é baseada no receptor da enzima conversora de angiotensina, o dano endotelial e a imunidade inata. Para a gente poder entender que o vírus, ele se liga, a proteína do vírus se liga à enzima conversora de angiotensina, desencadeando todo aquele processo inflamatório. Nas crianças, o pulmão das crianças, eles possuem pouquíssima dessas enzimas. E isso é uma das possibilidades dessa doença, né? Outra é o dano endotelial. Bom, as principais comorbidades associadas ao Covid no adulto é a idade, doenças cardiovasculares, diabetes. E a criança, ela pouco tem dano endotelial. Então, isso também contribuiu para ser menos intensa. E a imunidade inata, que na realidade, digamos que foi a mais aventada no mundo inteiro. Por quê? Bom, a criança, ela já é bem treinada por vírus, né? Todo mundo sabe que criança pega vírus mensalmente. Então, até os 5 anos é vírus, 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 vírus. E isso faz com que ela tenha uma imunidade inata aos demais vírus. E sendo também o uso das vacinas. Então, até os 4 anos, criança é vacinada frequentemente. Tem a tríplice viral, que também foi muito estudada para o Covid no início. Além do H1N1, que adulto vacina, mas não é com tanta frequência quanto as crianças. E, um exemplo, essas 2 crianças estão lá na UTI agora. E essas 2 crianças estão internadas porque possuem vírus. Então, vocês estão vendo aí que uma delas tem enterovírus e vírus sincicial respiratório, e a outra tem um coronavírus, que não é o Covid-19, e o
enterovírus e rinovírus. Ou seja, essas duas crianças estão com manifestação clínica, estão com broncoespasmo, com dependência de O2, mas tem outros vírus envolvidos, né, nelas. E a transmissão? Bom, a transmissão fecal-oral foi estudada em crianças levando em consideração o rotavírus, adenovírus, outros vírus que são transmitidos através dessa via. Encontrou-se presença de vírus nas fezes das crianças sintomáticas, mas isso não contribuiu muito para a transmissão aumentada, né? E a vertical? Bom, a vertical sim, a vertical encontrou-se, muitas crianças nasciam já e contraíam o vírus logo após o nascimento, mas não ficavam graves. E aí vem o aleitamento materno. A dúvida, mãe pode amamentar, mãe com Covid pode amamentar, ela está sintomática, bebê nasceu, e aí, o que vamos fazer? Muitos se posicionaram no início, né? A China contra, não corta aleitamento materno. As demais organizações apoiaram o aleitamento materno, apoiaram a mãe ficar junto com a criança, inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria, e o CDC ficou em cima do muro. Não me responsabilizo, vocês tomem conta da história. E aí a Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu uma nota apoiando o aleitamento materno, apoiando o alojamento conjunto, porém com as devidas cautelas, uso de máscara, álcool gel, higiene das mãos, tudo aquilo que a gente já sabe. E aí, embora seja presente no leite materno o vírus, foi visto a presença do vírus no leite materno, não configura que isso seja transmissão, né? E o benefício é muito maior, além do que foi visto presença de GA no leite materno, transmitindo uma certa imunidade. Bom, então, indicado, não está contraindicado, desde que com as medidas de segurança. Bom, e agora? Nós já vimos isso daí, eu falei para vocês que a criança tem essa imunidade, que a transmissão é pequena. Criança tem Covid? Qual é a gravidade do Covid nas crianças? E o tema do momento, precisamos vacinar nossas crianças? Bom, calma aí, agora vamos por parte aqui entender a incidência do Covid em crianças e adolescentes. Houve várias divulgações no mundo inteiro sobre casos de Covid em crianças, momentos de alarme, criança morrendo, criança aumentar os casos de criança, a síndrome inflamatória assustou muito, bebês morrendo, então manchetes no jornal e na mídia direto. E recentemente os Estados Unidos entrou com essa preocupação, né? Chegando até a brincar, já pensou se os adultos passassem a atender criança com essa incidência tão aumentada? Mas enfim, vamos entender números, vamos ver o que falam os estudos. Esse estudo do CDC, que envolveu 14 estados americanos, saiu agora em setembro, de março de 2020 a agosto de 2021, houve realmente no último ano um aumento de casos. Aumentaram os casos de crianças com Covid, principalmente menores de 4 anos e maiores de 12 anos. Houveram momentos de picos, igual todo mundo, principalmente final do ano, início do ano, um pico muito aumentado de Covid, né, nessas crianças. E a mortalidade? Bom, foi visto que a mortalidade foi de 0,7%, depois 1%. Alguns casos de UTI me chamou a atenção porque eu achei elevado diante do Brasil. E a necessidade de ventilação mecânica, né? Isso aqui nos Estados Unidos. E também houve um novo estudo envolvendo mais estados, 49 estados dos Estados Unidos, e mostrou também a mesma curva que nós vimos naquele outro, né? Momentos de pico e casos elevados. Porém, se eu comparar isso com os adultos ficando no azul claro, não tem nem dúvida de que os adultos foram muito mais evidentes, os casos foram muito mais do que as crianças. Então, a preocupação ainda era os adultos, no caso. Bom, e no Brasil?
falamos dos Estados Unidos, e nós temos estudos no Brasil, e eles traduzem nossa realidade, os exames, criança faz fácil, qual a confiança nesse exame, e como são pouco sintomáticas, será se procuraram pelo diagnóstico? Bom, o primeiro hospital a liberar um estudo foi o Sabará. O Sabará, no ano passado, em julho do ano passado, pegou os primeiros meses da pandemia, juntou 115 casos e vamos mostrar o que isso quer dizer aqui no Brasil. Dessas 115 crianças incluídas no estudo, né, somente 22 foram hospitalizadas e 12 foram parar na UTI. Né? A média de idade dessas crianças era de 2 anos. Sintomas respiratórios comuns, radiografia de tórax alterada, em alguns apenas, nenhuma precisou ser entubada e não houve nenhum óbito. Então, esse período aqui inicial, até o final de junho do ano passado, o comecinho era pouco expressivo, né? O Covid em pediatria. Aí, atualmente, a Fiocruz lançou uma cartilha falando sobre o Covid-19 e a criança e o adolescente, né? O que nós sabemos nesse período todo? Nós sabemos que em 2020, dados oficiais, mas não sei se bate com a realidade, de 0 a 19 anos, em 2020, de março a dezembro, nós tivemos 14 mil crianças internadas por SARA, por Covid. Isso refletia 2,5% de internações no Brasil, ou seja, todo o restante era adulto, tá? Somente 2,5% eram crianças. Desses 14 mil, 1.200 foram a óbito, ou seja, 0,6% do país inteiro. Em 2021, até agosto, nós já tivemos, eu tive esse dado extra, que no Brasil inteiro, 95 mil crianças internaram por SARA, sendo que dessas, apenas 16 mil, que não é apenas, mas 16 mil foram por Covid. Aqui entra mais uma coisa, os outros vírus, as outras infecções. Olha a diferença de SARA aqui, 95 mil e 16 mil por Covid, contribuindo com 1,5 de casos do Brasil. E os óbitos? Bom, de 95 mil, 2.200 foram a óbito. Só que de 16 mil, 1.100 foi a óbito por Covid, mostrando a gravidade. Então, assim, ok, os outros vírus adoecem, mas o Covid matou mais. Então, assim, muitos casos de SARA, mas o Covid matou mais. E aí, até 1 ano de idade, o número de casos foi de 4.117, chamou muita atenção essa idade, sendo 326 óbitos, e a síndrome inflamatória relacionada ao Covid, até junho desse ano, houveram 100.000 casos relatados, confirmados, sendo 6% óbito e 50% abaixo de 4 anos de idade. E aqui em São Luís, como é que ficou? Consegui um levantamento feito aqui em São Luís, no Maranhão, na realidade. Esse ano, como ficou? De todos os casos solicitados com suspeita de Covid, poucos deram detectado, poucos confirmaram Covid, né? A grande maioria ainda eram de outros vírus. E que vírus eram esses? Vírus sincicial respiratório, que é o principal causador de bronquiolite, de quadros respiratórios em crianças, né? Então, esse estudo é daqui, de São Luís, que mostra que era o vírus sincicial respiratório. Bom, e a mortalidade? Falamos de incidência, falamos de tudo. Como ficou a mortalidade no mundo inteiro? Nos Estados Unidos, essa faixa etária bem aqui, 0 a 14 anos, 0% em relação a todo, né? Toda a mortalidade. Itália, baixa também. Cadê? Brasil, 0,1%. Agora, bem aqui tem um detalhe que eu queria chamar a atenção. Até 1 ano, 0,1%. De 1 a 5 anos, aqui são 4 anos, né, gente? 0,1%. De 6 a 19 anos, 0,3%. Ou seja, até 1 ano de idade é uma idade que vale a pena considerar, porque essa divisão, né? Aí vem as notícias. Brasil é um dos piores do mundo em mortes de criança por Covid.
e que dessa mortalidade, a grande maioria era abaixo de 1 ano de idade. Os dados da Fiocruz contribuem para isso. Então, 1 a cada 3 mortes no Brasil eram em crianças menores de 1 ano de idade. Ou seja, daqui para cá tudo era menor de 1 ano de idade. E se eu pegar 2 anos, dá metade. Ou seja, metade dos óbitos no Brasil era de crianças menores de 2 anos de idade, né? E o que bate com o resultado do Fiocruz. E nos Estados Unidos? A gente fala basicamente de Brasil e Estados Unidos, que foram os dois onde teve maior incidência em crianças, né? Levando em consideração, então, para chamar a atenção de vocês, a média de idade do óbito nos Estados Unidos foi de 17 anos. Ou seja, aqui no Brasil foi de 1 ano, menores de 1 ano. Grande maioria menor de 2 anos. Ou seja, nos Estados Unidos morreu mais adolescentes. E as comorbidades mais associadas nesse estudo foi obesidade e asma. E 14% dos óbitos foi pela síndrome inflamatória. E quais são os fatores de risco, já que a gente falou de obesidade e asma, relacionados a óbito em criança? Quem mais morreu? No caso dos estudos, mostrou que nesse daqui, que foi de março de 2020 a maio de 2021, em menores de 18 anos, houve 30% de pacientes internados graves. A grande maioria dos internados eram menores de 2 anos, com obesidade, asma e problemas neurológicos, sendo que 30% foi para UTI, 5% foram entubados e 0,5% foram a óbito. Só que desses 12 casos que foram a óbito, a maioria foi acima de 4 anos, ou seja, o inverso do Brasil. Tá? Lá se adoeceu mais os pequenos, mas morreu mais os maiores, né, os adolescentes. Porque também lá a obesidade é uma doença de saúde pública lá. Então lá tem muita criança obesa. E qual é o impacto dessa obesidade no Covid em crianças? Esse estudo mostrou em 790 crianças, adolescentes também, que 31% eram obesos. Isso contribuiu que nos obesos, 35% apresentaram mais síndrome inflamatória, 57% foram mais para a UTI e 2,4%, ou seja, se morreu mais obeso em crianças, né, em adolescentes. E qual o quadro clínico? Só para a gente tentar entender, já que criança tinha um quadro clínicos mais leves, segundo a maioria. Realmente, as doenças são mais leves, são mais gripe mesmo, que a gente costuma ver, congestão nasal, dor de garganta, doenças moderadas, como pneumonias leves, e existem os sintomas graves, que nada mais é do que uma pneumonia também grave, aquela que a gente já está acompanhada relacionada com um quadro infeccioso, que bate muito com as doenças virais que a gente já é acostumado a ver na pediatria. E a doença crítica, que no caso são a falência respiratória, SARA grave, hipoxemia grave, choque séptico, e dividindo esses quadros clínicos em pneumonia, pneumonia grave e SARA, que também é o que nós estamos acostumados a ver no dia a dia em vírus respiratórios. E não podemos esquecer que existe em pediatria muita co-infecção. Então, a gente vai ver aqui que outros vírus são responsáveis por pneumonias, por bronquiolites, por laringobronquite, e que o Covid é um deles, né, desses vírus. E a síndrome inflamatória multissistêmica, que muito se falou, muito se perguntou, quer saber o que é isso? Por que isso preocupou a pediatria? Bom, para a gente poder entender um pouquinho o que é a síndrome inflamatória, a gente tem que entender um pouquinho o que é o Kawasaki. O porquê que ela é muito semelhante ao Kawasaki. Porque ela engloba o Kawasaki. Então, os sintomas do Kawasaki, eles se manifestam alguns na criança com a síndrome inflamatória. Dentre eles, a febre persistente, que é o primordial para se desconfiar de uma síndrome inflamatória, conjuntivite não purulenta, alteração de mucosas, né? A língua inframboesa, que é a mais comum, alterações de extremidade, a gente vê muito essa descamação na mão e nos pés, o rush cutâneo, muito em crianças, e uma linfadenopatia, né? E a síndrome inflamatória? Bom,
A síndrome inflamatória relacionada ao COVID, eu tenho que ter a febre, eu tenho que ter 2 sintomas desses critérios, que é a conjuntivite, alguns deles do Kawasaki, né, como vocês podem ver, manifestações cardíacas para considerar uma síndrome inflamatória multissistêmica, marcadores inflamatórios elevados, afastar sepse ou outras causas de infecção e uma evidência de que a criança tenha tido COVID. Então, para eu relacionar o COVID, ela tem que ter tido uma evidência, ou sintomas nas últimas 4 semanas, ou sorologia positiva, né, para confirmar. E isso aqui, a síndrome inflamatória multissistêmica no adulto, existe? Será se pode acontecer? Isso foi levantado, hipótese, foi feito esse levantamento com base em um caso clínico de um adulto nos Estados Unidos que estava com Covid, internado por Covid, e manifestou esses sintomas semelhante ao Kawasaki, semelhante à conjuntivite, isso era um adulto de 45 anos, né? E alterações laboratoriais, leucocitose, linfopenia, marcadores inflamatórios, né? No eletro tinha uma elevação de ST, e no eco chamava a atenção uma hipocinesia global com uma fração de ejeção baixa, né? Alteração cardíaca. Então, será se isso é uma possibilidade para o adulto ou isso foi uma mera coincidência, né? Não se sabe, ainda não se sabe se realmente isso pode acontecer. Até também porque a síndrome inflamatória ela pode se manifestar até 4 semanas após. Bom, e os bebês? Os recém-nascidos têm síndrome inflamatória? Tem. Foi feito um levantamento em crianças, 20 recém-nascidos, que manifestaram a síndrome inflamatória após 3 a 5 semanas, né, do nascimento. Todos tiveram alterações cardíacas, todos tiveram sorologia positiva ou doença por Covid. 90% deles tinham envolvimento cardíaco e 2 apenas foram a óbito, né? E fizeram alguns critérios também para o recém-nascido, diferente da criança, né? Que é bem semelhante ao da criança, só que envolve idade diferente, as sorologias. E como se fazer o diagnóstico de Covid em crianças? Como que é feito esse diagnóstico? Qual o teste mais recomendado para fazer na criança? Olhando aí na imagem, vocês acham que criança deixa fazer esse exame bem aí? Colocar o cotonete, o suave lá no final, girar um pouquinho e puxar de volta? Difícil, né? Mas enfim, esse é o padrão ouro ainda. Assim que se faz diagnóstico de criança. Eu tive vários pacientes Covid, clinicamente Covid, pai Covid, mãe Covid, com exame negativo. Ou seja, colheu direito, foi até lá, é confiável? Não sei. E recentemente eles lançaram o PCR, o LAMP, né, que é o da saliva, onde a criança ou o adulto coleta saliva, 3 a 5 ml de saliva, para fazer o exame. Dizem que é confiável, mas não tão confiável quanto o SWAB nasal, mas é uma opção para a criança ou a mãe que não quer fazer o SWAB. E aqui esse diagnóstico, a interpretação diagnóstica é semelhante à do adulto, né? O pico envolve o 3º ao 5º dia de sintomas, sorologias, tudo semelhante ao do adulto. E a radiografia e tomografia também. À medida que os sintomas vão avançando, há maior comprometimento. E na fase inicial, 50% são normais, né? Das tomografias. E agora? Como é que a gente vai tratar o Covid? A gente já viu tudo isso, viu sintomas, e tem tratamento para a criança? Bom, a sociedade, no começo ninguém sabia nada. No começo todo mundo fazia 500 protocolos, cada um tratava de um jeito diferente, até que a sociedade, até também porque quase não tinham casos de criança para saber como tratar. E aí veio os posicionamentos, né? A sociedade se posicionou contra o uso da cloroquina e hidroxicloroquina, junto com o departamento de infectologia, demonstrando que não faz efeito. O uso da ivermectina. Bom, em pediatria a gente usa muito, mas para outras coisas. Então, para o Covid, a sociedade se mostrou contra, né? Ou seja, não tem nada específico para criança. Não tem hidroxicloroquina, não tem nada disso, Anita,
nada é indicado para a criança, a não ser tratar sintomas. Ou seja, isso tudo aí quer dizer o quê? Que a gente vai tratar o Covid como qualquer outro quadro viral que aparece para a gente. Quando a criança chega no começo, que a gente não sabe que vírus é, faz Tamiflu. No começo, naquele período maior de H1N1, até sair o resultado da sorologia, do painel viral. Não é influenza, suspende. Tá com broncoespasmo, faz beta-2 e vê se melhora. Respondeu ao beta-2, mantém. Não respondeu, suspende. Faz corticoide, no caso de atopia ou criança já asmática, previamente asmática, né? E assim vai seguindo. Semelhante à bronquiolite. Nada muito diferente. Oferta O2, quando tem saturação. Já a síndrome inflamatória multissistêmica é diferente. Então, para a síndrome inflamatória multissistêmica diagnosticada, relacionada ao COVID, se você tem suspeita de que tem infecção associada, faz antibiótico. Antiviral não foi estabelecido. O tratamento é a imunoglobulina, né? Que está em falta, mas é a imunoglobulina endovenosa. Ela é indicada para a síndrome de Kawasaki, é feita nessa dose de 1 a 2 gramas por quilo, em infusão contínua, e associa-se ao corticoide em caso quando não tem uma boa resposta ou quando o caso é grave. Você faz uso do corticoide também, em forma de pulso, e depois vai diminuindo o uso. Os imunomoduladores não foi mostrado muito benefício, mas é uma opção na falha desse tratamento inicial, né? Os anticoagulantes se usa, ele faz parte do tratamento da síndrome do Kawasaki e da síndrome inflamatória. Começa com a AS, tem suas indicações e associa-se à enoxaparina em alguns casos ou quando há falha no tratamento do AS, né? E o uso de drogas inotrópicas no caso do choque, né? No choque mesmo relacionado à doença. E o tratamento relacionado à SARA mesmo, tudo que está aí está pequeno, mas eu vou resumir para vocês. É exatamente o que se faz no adulto, tá? Nada diferente. A gente tem um paciente com SARA, com hipoxemia, com SARA grave. Se ele tem resistência alta e complacência baixa, se ventila de um jeito. Se ele tem complacência alta e resistência baixa, se ventila de outro, igual ao adulto, obedecendo parâmetros de ventilação protetora, e vamos seguindo o fluxo. Não respondeu, tem hipoxemia refratária, curalisa. Não respondeu, posição prona, né, que é manobra de recrutamento. Aqui entra um diferencial. Não respondeu a curale, não respondeu a ventilação protetora e não respondeu a prona, a gente pode fazer um eco e ver se tem alteração da pressão pulmonar. E aí associa o óxido nítrico. Tá? Em pediatria a gente usa bastante óxido nítrico. E aí usa de 5 a 20 ppm, geralmente se começa com 20, vai se diminuindo. Não respondeu, indicação de ECMO. Então o fluxograma é basicamente esse, né? No caso da criança grave. E as vacinas, para finalizar? O que nós sabemos de vacinas hoje aqui no mundo, na realidade? Alguns países aqui perto já estão vacinando crianças, né? A Argentina está vacinando de 3 a 11 anos e o Chile está usando Coronavac em acima de 6 anos, né? Isso a gente já sabe, né? E a Anvisa ainda não liberou nada aqui no Brasil. E a Pfizer, antes de ontem, terça-feira, de 17 votos contra 1, foi liberada para uso de 5 a 11 anos nos Estados Unidos. Bom, o estudo foi feito com 2.200 crianças e a aplicação do intervalo foi de 21 dias, né? A dose é 1/3 da dose do adulto, ou seja, segundo o estudo, conferiu imunidade nessas crianças, né? De 5 a 12 anos. O estudo é recente, né? A liberação. E os pais nos Estados Unidos, o que eles acham dessa vacina? A gente sabe que os Estados Unidos andou dando trabalho para aderir à vacinação, né? De um modo geral. E os pais vão deixar as crianças vacinarem? Bom, fizeram um estudo, um levantamento lá, perguntando para vários pais se eles iam vacinar as crianças, e a maioria não. Diz que não confia muito não. Que, como se diz, 28% diz que vacina, 18% também, a partir daí diz que não, tá? Então, quase 50% não quer vacinar os filhos lá.
E com relação à vacinação mesmo nos Estados Unidos, de crianças e adolescentes, né, a recomendação é da Sociedade Americana vacinar as crianças e em caráter de emergência, né, segundo eles. Aí veio os adolescentes tudo vacinado lá e surgiram várias notícias. A vacina está causando miocardite, a vacina está causando morte, a vacina está causando a síndrome inflamatória multissistêmica, em criança ela para de vacinar, como é que vai ficar isso? Aí surgiram os estudos em cima disso. E de 16 hospitais dos Estados Unidos, os pacientes menores de 21 anos, 63 pacientes, a grande maioria masculino, vacinado por 2 doses, né? Desses 63 com miocardite, 9 foram para a UTI, mas não houve nenhum óbito. Tá? E aí o CDC se posicionou. Agora em agosto o CDC chegou e disse, não, vamos lá, vamos dizer o que é para fazer. E aí entre os benefícios e os riscos da miocardite, né, no caso, relacionada à vacina, surgiram os levantamentos, né? Vocês perceberem, o número de doses aplicadas aqui em 16 a 29 anos foi inúmera, e o número de casos do lado. Ou seja, poucos casos para o número de doses, né, aplicadas nessas crianças, nesses adolescentes. E aí, a mortalidade. Bom, vamos pegar aqui um específico aqui. Vamos supor, homens, meninas de 16 a 17 anos, 77 casos de Covid confirmados, desses 500 foram internados, 100 foram para a UTI, mas 8 tiveram reações ao Covid. Ou seja, se vacinar, vai diminuir a internação? Vai. Né? Ou seja, a quantidade de casos de miocardite não contraindicou o uso da vacina. É para vacinar, segundo o CDC. Aqui no Brasil, se tem toda essa sequência de fases para poder liberar uma vacina, né? A Pfizer, lá nos Estados Unidos, ela foi liberada bem aqui, na fase 2, tá? Então, não chegou às outras fases para poder liberar a vacina. Então, ainda está na fase 2, eles prometem logo, logo liberar os resultados da fase 3. E vamos às dúvidas, né? Vale a pena submeter uma criança pequena à vacina ainda na fase 2? Possui mortalidade baixa, os riscos de adquirir e transmitir já não ocasionam doença grave nos adultos, porque já estão vacinados, né, os adultos. E os efeitos da vacina nessa população? Tem alguma interação de vacina? Realmente estamos vivendo uma urgência pediátrica relacionada ao Covid para justificar o uso emergencial nessas crianças? Bom, aí veio uma recomendação de vacinação de crianças, né, que fala que, principalmente, as crianças, elas podem desenvolver a síndrome inflamatória, então a vacinação é para prevenir isso. As crianças, elas transmitem para os adultos, sim, e as crianças, a grande maioria é assintomática. Você não vai ter como saber para isolar. Então, a vacina seria uma maneira de barrar essa transmissão. E aí, recentemente, se viu que 60% da população do Brasil está imunizada com 2 vacinas, e agora o Brasília vai liberar o uso, não vai mais usar máscara. A partir do dia 3 de novembro é liberado o uso lá. Né? Será se vai ser mesmo assim? Será se isso vai ser uma boa para a gente? Lá em Portugal, na Europa, que essa liberação já foi feita há algum tempo, os casos voltaram a aumentar, né? Notícias de aumento, revendo medidas de isolamento, são as notícias que nós estamos tendo ao longo da semana lá. Aí resta a dúvida, vale a pena? É o momento? Os casos vão voltar? Como é que vai ficar? Variantes? E aí, queria agradecer. Obrigada, gente.